Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 185. Chegar ao fim. Um momento depois, Fang Xingjian parou de observar as sementes de habilidade e continuou recebendo o fluxo interminável de informações provenientes das partículas de éter, familiarizando-se com a sensação da percepção do céu. Ele continuou memorizando e se acostumando com esse sentimento, esperando retê-lo para que pudesse ajudá-lo a alcançar a percepção do céu no futuro. Durante todo o processo, embora sentisse um leve desconforto no cérebro, não havia dor nem a sensação de estar sobrecarregado. As partículas de éter não apenas continham algumas informações físicas básicas, como também continham informações sobre muitas pessoas. Vamos comer macarrão para o jantar hoje à noite. O patrão está descontando nosso salário de novo. O que eu vou fazer no próximo mês? Eu quero ser um cavaleiro. Eu quero trabalhar duro cultivando minhas artes marciais. Vários pensamentos, memórias e vozes foram todos capturados pelas partículas de éter e mantidos dentro delas. Quando os cavaleiros outorgados percebem partículas de éter, eles naturalmente seriam capazes de receber tais informações pessoais. Esse sentimento era como o cheiro do ar, mas sem o mesmo 1000 vezes mais detalhado e antigo. Foi porque as informações sobre essas pessoas podem ter sido trazidas pelas partículas de éter de dezenas, centenas ou mesmo milhares de anos atrás, e de dezenas, centenas ou mesmo milhares de quilômetros de distância. Além disso, quanto maior o nível do cavaleiro outorgado, mais forte e profundo seria seu senso das partículas de éter, recebendo assim ainda mais informações pessoais. Uma pessoa só seria capaz de sentir essas informações pessoais depois de atingir pelo menos o nível 25. Em tal situação, deve-se confiar em sua própria força de vontade e mente para superá-los. Uma vez que alguém se perde nele, ou até mesmo confunde as memórias de outras pessoas com as suas, ele eventualmente enlouquece ou até se torna um idiota. Houve um número incontável de casos de cavaleiros outorgados de repente perdendo a cabeça e se tornando um lunático durante seu cultivo. Portanto, durante o processo de detecção de partículas de éter, os cavaleiros outorgados seriam todos extremamente cuidadosos. Eles nunca poderiam ser cautelosos o suficiente, colocando quantidades infinitas de força de vontade e determinação para que não se perdessem no processo. Atualmente, o processo pelo qual Fang Xingjian estava passando para sentir as partículas de éter era extremamente relaxante. Embora fosse em parte porque ele tinha feito isso com a ajuda dos ossos parietais e, portanto, não podia sentir muita informação, era também porque ele tinha o talento número 1 para artes de espada no mundo. Seus atributos, como força de vontade e coragem, eram todos extremamente fortes. Embora ele não soubesse disso, neste momento, por causa de sua força de vontade, coragem e memória incomparáveis, seu desempenho foi realmente desafiador do céu. Sua capacidade de sentir partículas de éter era 10 ou 100 vezes mais forte do que as pessoas comuns, e uma vez que ele entrasse no estado de percepção do céu, sua velocidade de cultivo também seria muito mais rápida do que as pessoas normais. As barreiras, incluindo várias ilusões e memórias confusas, não tiveram nenhum impacto sobre ele. O homem vestido de preto olhou para Fang Xingjian do começo ao fim. Ele não estava apenas olhando para os ossos parietais em que a mão de Fang Xingjian estava, mas também para o próprio Fang Xingjian. Este rapaz. Quando as pessoas normais entram em contato com a percepção do céu, elas não têm como lidar com a tremenda quantidade de informação que entra em seu cérebro. Eles experimentariam dores de cabeça ou ilusões, tornando-se excitados e maníacos, e tiveram que confiar na força de vontade para suprimi-los. Mas a condição dele. O homem vestido de preto olhou para Fang Xingjian e sentiu que Fang Xingjian parecia estar muito quieto. Será que ele ainda não entrou no reino da percepção do céu, mesmo com a ajuda dos ossos parietais? Não, isso não é possível. Ninguém desistiria dessa chance. Então só há uma explicação para isso. O homem de túnica preta olhou para Fang Xingjian com alguma surpresa. Este rapaz é um gênio em detectar partículas de éter. Sua mente começou a circular. Ouvi dizer que, desta vez, quem tem maior chance de ganhar a licitação pelos ossos parietais é um rapaz chamado Bruno que disse que pagaria 30.000 euros por isso. Esse rapaz é o Bruno. HMPH, parece que este vai ter outro grande gênio em alguns anos. Nesse estado, Fang Xingjian sentiu que apenas uma pequena quantidade de tempo havia passado,
Mas quando ele recuperou os seus sentidos, sua mão estava leve e os ossos parietais já haviam sido recuperados pelo homem vestido de preto. Só então Fang Xingjian voltou do estado de percepção do céu. No entanto, sua mente ainda estava bêbada com esse sentimento. 6 horas se passaram. Eles estão acordados. Enquanto falavam, Ferdinand entrou. Fang Xingjian disse, preciso garantir a sensação. Vocês podem continuar com a transação. A partir daí, Bruno pagou o dinheiro, e Ferdinand então trouxe parte desse dinheiro para os homens de túnica preta para completar a transação. Fang Xingjian não podia mais se incomodar em cuidar. Ele agora estava totalmente focado em reviver o sentimento da percepção do céu de antes, tentando fortalecer o sentimento. Depois que Bruno e os homens vestidos de preto foram embora, Ferdinand, Robert e Anthony foram ao quarto secreto de Fang Xingjian. Vendo que Fang Xingjian ainda estava compreendendo o sentimento, uma pitada de excitação passou pelos olhos de Ferdinand. Eu não posso acreditar que nós realmente tivemos sucesso. Ah! Esse Bruno ainda pensava que ele realmente havia entrado no reino da percepção do céu por 6 horas. Anthony suspirou. Que pena. Por que não tentamos ganhar a diferença no dinheiro lá atrás? Bruno nos deu 30 mil ouro e poderíamos ter dado aos homens de manto preto o preço de 28 ou 26 mil ouros. Com isso, poderíamos ter lucrado mais de alguns milhares de ouro. Ferdinand balançou a cabeça. Bruno tem uma natureza conspícua. Além do mais, com tantos compradores ouvindo o preço de 30 mil ouros, se os homens vestidos de preto descobrissem que o dinheiro que receberam era menor, isso significaria problemas para nós. Com tantos personagens importantes aqui hoje, você quer que cada um deles venha bater à sua porta? Ele olhou para Fang Xingjian e disse, como é? Como está a sensação da percepção do céu? Fang Xingjian finalmente abriu a boca, soltou um suspiro e disse, é como ler os diários de dezenas de milhares de crianças. Fang Xingjian esfregou a testa e disse, mas sinto que já cheguei a um gargalo com isso. Ele estendeu a palma da mão e sentiu o espaço ao redor. Era como se ele pudesse sentir partículas de éter escorregando por entre seus dedos. Posso sentir que estou a apenas um passo de distância. Estou apenas a um passo de alcançar a percepção do céu. Dito isso, ele se virou para o trio e disse, desta vez, tenho que agradecer sua ajuda. Vamos fazer isso. O dinheiro da venda do osso permanece, eu fico com 10 mil. Vocês podem dividir o resto do dinheiro. Ao ouvir isso, até Ferdinand ficou atordoado por um momento. Anthony engoliu em seco e hesitou. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Robert estava se sentindo ainda mais animado, seus olhos brilhando como se houvesse uma quantidade incontável de ouro brilhando diante dele. Mesmo que 10 mil de ouro fossem deduzidos do dinheiro ganho com a venda dos restos ósseos, cada um deles ainda receberia cerca de 3 mil de ouro. Que tremenda quantia de dinheiro foi essa? Mesmo aristocratas como Ilong sentiriam dor ao retirar dezenas de ouro, sem falar no fato de que agora tinham 3 mil de ouro. Fang Xingjian balançou a cabeça e respondeu, isso é o que você merece. Claro, ele não lhes deu o dinheiro porque sua consciência lhe disse, mas porque o que eles fizeram hoje foi muito audacioso. Eles não apenas enganaram o grupo mais forte de aristocratas em Qist, mas também um cavaleiro outorgado. Se eles sentissem que Fang Xingjian era injusto e derramou sobre ele porque os três não receberam nenhum dinheiro e Fang Xingjian manteve todos os benefícios para si mesmo, ele estaria em maiores problemas. Comparado a isso, o que Fang Xingjian mais precisava agora era fazer bom uso de seu tempo e digerir o que ele experimentou hoje. Ele precisava fazer um avanço e alcançar a percepção do céu. Isso não apenas lhe permitiria recuperar a maior parte de suas proezas de batalha, mas também teria esperança de passar na seleção regional. Portanto, tudo estava bem quando terminava bem, com cada um recebendo sua parte. Fang Xingjian deixou seu dinheiro com Ferdinand e voltou para sua vila. Porém, quando voltou, viu que Mani já estava sentado em seu sofá. Este último olhou para ele com grande interesse e disse, Xingjian, você parece um pouco diferente hoje. Além disso, onde você foi tão tarde da noite? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 186. Devo matar a aparência de Mani e sua pergunta abrupta fizeram com que Fang Xingjian ficasse momentaneamente atordoado. No entanto, ele não mostrou nenhuma transformação em sua expressão, e apenas se sentou atrás de sua mesa, como de costume.
Ele se virou na direção de Manny com os dois olhos bem fechados e perguntou: Você está querendo conversar comigo tão tarde da noite? Manny sorriu, como se não estivesse preocupado com sua pergunta anterior. Apenas, quando o sorriso finalmente deixou seu rosto, ele se tornou extremamente solene, sem vestígios do sorriso anterior. Originalmente, eu não queria abordá-lo com este assunto, mas é ainda mais embaraçoso que o velho venha. Mas alguém tem que fazer isso. Fang Xingjian franziu a testa e perguntou: O que diabos é isso? Pare de andar em círculos e apenas diga. Manny sorriu amargamente e disse: Kaonitz é o único filho do chefe do clã de Trezia Clã. Quase no mesmo momento em que Manny terminou esta frase, ele sentiu uma forte onda de intenção assassina jorrando. Tal sensação era como se alguém tivesse colocado uma lâmina em seu pescoço, fazendo seu coração palpitar, e ele se sentiu muito desconfortável. Velho, você realmente me colocou em apuros. Por que eu tenho que fazer isso? Isso não pode. Eu devo pedir mais 100 de ouro quando eu voltar. Inicialmente, eles também consideraram não contar a Fang Xingjian. No entanto, desde que Fang Xingjian não fosse surdo, ele acabaria descobrindo. Em vez de deixá-lo ser a última pessoa a descobrir, eles poderiam contar a ele mais cedo. Manny engoliu em seco e continuou: O tio de Kaonitz, alguém que desapareceu há 10 anos, é um cavaleiro outorgado. Acabamos de ouvir sobre isso também. Este é obviamente o último triunfo do clã Trezia. Por direito, isso não significa nada, já que mesmo um cavaleiro outorgado não pode estar encobrindo imprudentemente seu sobrinho. Mas há 5 anos, ele foi para a capital imperial e há 3 meses se tornou um dos 5 vice-comandantes da Guarda Imperial. Tudo isso foi alcançado com a ajuda do primeiro príncipe. Com base em nosso entendimento, foi porque ele não conseguiu deixar nenhum herdeiro para trás que ele foi feito uma carta oculta tanto pelo primeiro príncipe quanto pelo chefe do clã de Trezia. Você sabe, as posições de liderança na Guarda Imperial são vistas de forma diferente pela família real. Vendo que Fang Xingjian ainda permanecia em silêncio, Manny sentiu que a atmosfera estava ficando cada vez mais tensa. Ele soltou uma tosse e continuou: Kaonitz já é um aleijado agora. O diretor da Mongol Royal Academy, Oliver, quebrou os tendões de seus braços e pernas. Agora, seus 5 atributos nunca excederão 10 pontos, e ele nem é capaz de circular suas ondas de método de cultivo mental. Ele é realmente um aleijado agora, e não há muita diferença se ele está vivo ou morto. Além disso, ele foi destituído de sua posição como cavaleiro e banido para se tornar um plebeu. O pedido do chefe do clã de Trezia Clã é muito simples: poupar Kaonitz e deixá-lo continuar a linhagem familiar. Em troca, o tio de Kaonitz, Adri, trairá o primeiro príncipe e, como vice-comandante da Guarda Imperial, ele se tornará um de nós, ficando sob comando do segundo príncipe. O segundo príncipe foi o forte apoiador por trás de Wang Lin e Jackson, a pessoa a quem juraram lealdade. No passado, Fang Xingjian havia adivinhado isso, mas não esperava que fosse confirmado nessa situação. Xingjian, se Adri se juntar a nós, você sabe bem os benefícios que isso nos traria, incluindo ajudar o segundo príncipe a ganhar o controle da capital imperial e dar um revés ao primeiro príncipe, e o único preço a pagar é entregar um aleijado a eles. O clã Trezia nos garantiu que Kaonitz não dará um único passo para fora de casa nesta vida. Vendo que Fang Xingjian estava tão silencioso que parecia assustador, então Manny deu um tapinha no ombro dele e disse: Xingjian, olhe para a foto maior. As sobrancelhas de Fang Xingjian relaxaram e suas pálpebras caíram. Ele parecia uma montanha de gelo de 10.000 anos. Desde o início, desde jovem, eu só queria dedicar todo o meu foco em balançar minha espada, buscando o mais alto nível no caminho das artes da espada. Mas o mundo é injusto. Neste mundo, as pessoas que dedicam toda a sua atenção a trabalhar em alguma coisa, ignorando o mundo, tendem a não ter sucesso na vida. Tudo está relacionado a conexões, tramas e conspirações, o jeito do mundo. Com o coração humano misturado com muitas distrações, como alguém seria capaz de apreciar a vista incomparável no topo? Com tanta gente sendo paga por não fazer seu trabalho, unindo forças com bandidos, não consigo nem praticar minha espada em paz. É uma sensação ruim, uma sensação muito ruim. Naquele momento, Manny se levantou abruptamente. Embora ele não entendesse muitas palavras indiretas mencionadas por Fang Xingjian, incluindo cadáveres, demônios e pensamentos,
Ele parecia sentir como se houvesse uma fera feroz bem diante de seus olhos, mostrando suas presas e garras para ele, esperando para escolher uma pessoa. Devorar. Ele olhou para Fang Xingjian com um olhar sombrio e disse: Xingjian, não seja precipitado. E, pedindo desculpas, eles estão dispostos a compensá-lo com 5.000 ouros. Isso é suficiente para você comprar uma das melhores armas divinas inferiores de nível 19. A aura de Fang Xingjian diminuiu gradualmente e desapareceu. Ele mais uma vez parecia ser um estudante inofensivo, como se o que Manui tinha visto antes fosse apenas uma ilusão. Fang Xingjian sorriu e disse: Não se preocupe. Eu não vou ser precipitado. Manui assentiu, mas ainda se sentia um pouco preocupado. Ele já havia decidido enviar alguém para ficar de olho em Fang Xingjian por 24 horas, 7 dias por semana para evitar que ele criasse problemas. Depois que Manui saiu, Fang Xingjian soltou uma risada fria. No passado, Fang Xingjian também era uma pessoa comum. Ele também já havia pensado em cultivar sozinho em silêncio, secretamente se tornando mais forte e, eventualmente, chegando ao topo. Mas desde que ele foi ferido na cidade demoníaca, jogado em uma terra estrangeira e modificado pelas chamas roxas, ele perdeu todas as suas emoções, deixando para trás apenas sentimentos de fúria e vingança. No entanto, ele conseguiu ter uma mente mais clara, especialmente depois que seu método de cultivo mental sofreu uma mutação. Seus pensamentos e seu coração ficaram cada vez mais claros. Os recursos da sociedade estavam nas mãos daqueles no alto escalão. Portanto, independentemente da linha em que estivessem, as pessoas que desejassem subir e se tornar mais fortes naturalmente precisariam solicitar as pessoas do alto escalão. Eles também precisariam observar as regras sociais estabelecidas para eles. Embora recebessem benefícios, eles também precisariam ser suprimidos e explorados. Isso era inevitável. Não importava se essas regras eram dissimuladas ou honestas, gentis ou cruéis. A escuridão do mundo era como uma gaiola, aprisionando seu coração. Ele queria buscar a verdadeira paz, a verdadeira liberdade do coração. Para fazer isso, ele só poderia golpear com sua espada, matando todos os demônios externos diante de seus olhos, buscando a verdadeira satisfação. Ele se levantou gradualmente e, com apenas um passo, deixou a vila como uma brisa. Acompanhado por correntes de ki de espada por todo o corpo, ele deu mais 3 passos consecutivos. Apareceu fora da Kirst Royal Academy e se dirigiu para Kirst City. Kaunitz era alguém que ele deveria matar. Mas isso significaria que ele estaria cortando totalmente todos os laços com muitas pessoas e afetaria o chamado quadro maior. Ele pode até ser perseguido por muitos guerreiros fortes de Kirst. No entanto, com o valor de Fang Xingjian, eles não iriam tão longe a ponto de matá-lo. Mas a prisão de Fang Xingjian também afetaria sua participação na seleção regional. Portanto, antes de matar Kaunitz, ele planejava gastar todos os 10.000 ouro que tinha em mãos, comprando equipamentos, remédios e suprimentos. 10.000 ouro foram suficientes para durar os próximos 3 meses. No máximo, ele poderia se esconder por 3 meses depois de matar Kaunitz e depois participar da seleção regional quando chegar a hora. Todos os cavaleiros oficiais tinham o direito de participar da seleção regional. E uma vez que alguém passasse na seleção regional para se tornar um cavaleiro outorgado, atos de matar um vagabundo inútil como Kaunitz não seriam nada. Seu método de cultivo mental circulou cada vez mais rápido em sua consciência e sua maestria nele cresceu em um ritmo louco, na esperança de conseguir mais um avanço sob uma pressão tão tremenda. Especialmente agora que Fang Xingjian tinha acabado de chegar a um gargalo no que diz respeito à obtenção da percepção do céu. Ele só sentiu que a existência das partículas de éter estava crescendo cada vez mais claramente à medida que seu método de cultivo mental circulava sem parar. No entanto, algo como uma camada de neblina ainda estava nublando seu coração, fazendo com que ele fosse incapaz de realmente alcançar um avanço. Ele tinha a sensação de que, enquanto ele matasse Kaunitz e terminasse completamente o relacionamento deles, sua mente ficaria relaxada e ele teria uma chance extremamente alta de alcançar um avanço, alcançar o reino da percepção do céu e ter uma chance de mirar para a segunda transição. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 187 Comprar, parte I. Aparecendo diante de Ferdinand, Fang Xingjian disse:
Quero gastar todo o meu dinheiro em um dia para comprar equipamentos, remédios e vários suprimentos úteis. Ferdinand ficou perplexo por um momento. No entanto, vendo quão sério Fang Xingjian estava, ele não disse muito e apenas acenou com a cabeça e disse: tudo bem, siga-me. Portanto, Fang Xingjian seguiu Ferdinand pelas ruas de Kirst. Depois de fazer muitas curvas, eles finalmente chegaram à abertura de uma hidrovia e continuaram a fazer muitas curvas depois de entrar nela. Cerca de 5 minutos depois, Fang Xingjian pôde ouvir sons altos de comoção. Ferdinand sorriu e disse: Kirst é a joia brilhante da região do Grande Oeste e acumulou inúmeros bens da costa oeste. No entanto, muitos dos produtos são proibidos de vender pelo governo e, portanto, existe o mercado negro. Fang Xingjian passou por ele lentamente, controlando e enviando a espada que parecia uma brisa. Inúmeras pessoas no mercado negro subterrâneo estremeceram, sentindo como se a temperatura tivesse caído. O movimentado mercado também apareceu na consciência de Fang Xingjian. Ferdinand perguntou: então, que tal? O que você quer comprar primeiro? Arma. Eu preciso de uma espada. Fang Xingjian deu um tapinha na espada de aço normal em sua cintura e disse. Ele há muito queria uma boa espada, mas não encontrou nenhuma. Ele só usava espadas de aço comuns que quebrariam facilmente se ele exercesse mais força. Ferdinand sorriu e disse: siga-me. Enquanto ele passava pela multidão, o cérebro de Fang Xingjian continuou recriando as cenas pelas quais ele passou. O lugar estava cheio de praticantes de artes marciais segurando espadas e sabres. Em meio ao beco densamente povoado, havia todos os tipos de barracas. Alguns deles tinham várias carnes e couros de origens desconhecidas. Alguns deles estavam cheios de vários frascos contendo pomadas medicinais e drogas. Alguns deles até vendiam feras ferozes vivas. Havia um lobo enorme que tinha de 4 a 5 metros de comprimento, um urso do tamanho de um tanque e um grande gorila com 3 cabeças que continuava a berrar em direção a Fang Xingjian enquanto ele passava. Vários itens novos que Fang Xingjian nunca tinha visto antes estavam constantemente aparecendo diante dele, fazendo com que ele ficasse um pouco surpreso. No passado, ele se concentrou no cultivo e não tinha dinheiro sobrando com ele. Esta foi a primeira vez que ele veio a um mercado negro como este. No entanto, Ferdinand parecia estar muito familiarizado com este lugar. Depois de algumas voltas, já haviam entrado em uma área repleta de sons de ferreiros trabalhando. Olhando para as muitas barracas à beira da estrada com pessoas ferrando, colocando as armas casualmente, Ferdinand disse em voz baixa: essas pequenas barracas só vendem armas comuns que não são destinadas a não-cavaleiros. Vou levá-lo a um bom lugar que vende as armas divinas do Império. Fang Xingjian assentiu e seguiu Ferdinand até a entrada de uma enorme loja. Assemelhava-se a um enorme edifício de pedra que havia sido embutido e esculpido nas paredes. Antes que pudesse chegar perto, ele podia sentir uma onda de calor jorrando em sua direção, como se tivesse chegado à boca de um vulcão. Ao entrar, fileiras e mais fileiras de prateleiras de armas podiam ser vistas. Fang Xingjian casualmente pegou uma espada longa e pôde ver um brilho frio brilhando com grãos levemente impressos. Com apenas um olhar rápido, haveria uma nitidez perfurando seus olhos. Era obviamente extremamente afiado. Esta era uma espada longa que atingia o pico de fabricação de armas frias. Embora não fosse uma arma divina do Império e não tivesse grau, era muito melhor do que a espada longa Fang Xingjian tinha. Ferdinand liderou Fang Xingjian com grande familiaridade e gritou: saia e receba seu cliente. Chegou um grande cliente. Um homem forte com uma parte superior do corpo brilhante e nua saiu. Ele era como o fisiculturista mais forte da Terra. Quando viu Ferdinand, falou com grande aborrecimento: é você de novo, maldito pirralho. Você só olha e não compra. Não tenho tempo para entretê-lo. Ferdinand sorriu e disse: ei, não sou eu quem está comprando. É meu amigo. Ferdinand apontou para Fang Xingjian que estava atrás dele e disse: um grande cliente. Não há necessidade de trazer os bens comuns. Eu sei que aquele chefe tem algumas peças da arma divina do Império aqui. As sobrancelhas do homem forte se contraíram e disse: as armas divinas do Império são itens proibidos de venda. Nós não os vendemos aqui. Ferdinand abriu um sorriso e tirou 10 fichas de segurança. Estes eram pedaços de papel que eram usados para comércio e foram dados pelo banco depois que Ferdinand ajudou Fang Xingjian a depositar seu dinheiro em um banco.
No entanto, o Império ainda não havia estabelecido um banco que operasse em todo o país. A credibilidade de tais documentos de segurança dependia da credibilidade do próprio banco. No entanto, isso ainda era muito melhor do que ter os dois carregando uma caixa de dinheiro. Quanto ao leilão secreto dos ossos parietais, por ser uma transação secreta e uma situação que exigia que ambas as partes tivessem uma troca 1 a 1, foi naturalmente liquidado com ouro pronto. Olhando para os números nas fichas de segurança, o olhar daquele chefe vacilou um pouco. Ele gritou em seu coração: um otário. Um grande otário. Ele imediatamente ajustou sua expressão e apareceu diante de Fang Xingjian, radiante com sorrisos, e disse: eu me pergunto que tipo de arma este senhor precisa. Temos tudo aqui: lâminas, lanças, cajados, armaduras e até capacetes. Sinta-se à vontade para dizer o que precisar. Eu quero uma espada, Fang Xingjian disse. Deve ser uma arma divina do Império, e seria ainda melhor se fosse uma arma divina inferior. O homem forte franziu a testa. Nós não temos armas divinas inferiores aqui, mas quanto às armas divinas do Império, nós temos 2 espadas longas de nível 9. Por favor, siga-me para dar uma olhada. Os dois seguiam o homem forte até o interior da cabana de pedra, caminharam até uma porta secreta e entraram novamente. Eles chegaram a uma câmara secreta cheia de armas. Havia um total de 12 homens fortes guardando o local, que obviamente armazenava as armas da mais alta qualidade da loja. O homem forte pegou 2 espadas longas e as trouxe para Fang Xingjian. Ele primeiro sacou uma espada longa com bainha azul e orgulhosamente apresentou. Essa espada é chamada Fieritundr. O corpo da espada é feito de uma combinação de 13 tipos de ligas em termos de flexibilidade, resistência e nitidez, e a melhor entre as armas divinas de nível 9. Além disso, há um padrão esculpido pelo próprio mestre ferreiro, preenchido com pasta de fogo. Ele pode criar altas temperaturas e cortar inimigos com apenas uma leve abrasão com o ar. Ao dizer isso, ele balançou a espada longa, criando indícios de faíscas que voaram da lâmina. Ele então pegou a bainha e disse: a bainha também foi cuidadosamente forjada. Não só tem uma camada protetora resistente ao fogo, mas também vem com uma grande quantidade de pasta de fogo. Quando a pasta de fogo da espada longa acabar, você só precisa devolvê-la à bainha para preenchê-la novamente. Fang Xingjian assentiu, então olhou para outra espada e disse: então isso? O homem forte deixou de lado o Fieritundr e pegou aquela espada longa negra que exalava um forte cheiro de morte. Ele parecia estar ainda mais orgulhoso, ainda melhor. Conforme ele gradualmente desembainhava a espada longa, um grito suave veio dela. Ao ouvir esse grito, até Ferdinand se sentiu um pouco irritado. Uma arma que não usa fogo ou explosivos. Paraíso dos Deuses Demoníacos, capítulo 188. Comprar. Parte 2. O que apareceu diante de Fang Xingjian e Ferdinand foi uma espada longa e aerodinâmica de breu. Tinha muitos buracos e marcas estranhas. O chefe então introduziu, colocando de lado o corpo da espada deste uivo da demônio. É um item de alta qualidade. Uma arma divina do Império de nível 9. E a parte mais original está nas 123 pegadas de vento em seu corpo. Enquanto a espada é balançada rapidamente, cortando o ar, ela pode criar um som como o uivo de uma demônio. Isso pode fazer com que seu oponente se sinta irritado e até possivelmente irritado. Com o golpe da espada longa, um grito abafado soou, como se um fantasma feminino estivesse chorando. Ao ouvir essa voz, o chefe, Ferdinand, e até os 12 guardas franziram as sobrancelhas, um sentimento de aborrecimento crescendo em seus corações. No entanto, Fang Xingjian era inexpressivo. Sua força de vontade poderia permitir que ele superasse facilmente ataques sonoros de tal nível. Ele apenas olhou para a espada longa e acenou com a cabeça, dizendo: quanto? O rosto do chefe abriu um sorriso e disse: um preço fixo, 500 ouro. Fang Xingjian fez um sinal para Ferdinand e disse: eu aceito. Saindo da loja com a arma divina do Império de nível 9, uivo da demônio, Ferdinand disse impotente: você deveria pelo menos ter negociado um pouco. Não há tempo. Fang Xingjian balançou a cabeça e disse: existem pomadas medicinais ou alimentos que podem aumentar diretamente os atributos de alguém, ou até mesmo aumentar o potencial? Ferdinand sorriu e disse: claro, mas todos são extremamente caros. Para a maioria deles,
É melhor treinar você mesmo, em vez de pagar por eles. Traga-me lá para dar uma olhada. Diante de uma loja cheia de cheiro de remédio, uma vovó de cabelos brancos e rosto enrugado sorriu, revelando duas fileiras de dentes amarelos. Ela apontou para o frasco de remédio em sua mão e disse: Spider Medicine, um remédio secreto feito dos ossos de um Wimbeard, os olhos de um Mountain Hawk e 56 tipos de bestas ferozes. Pode, no máximo, aumentar o tributo de reação de uma pessoa em 3 pontos. Existe alguma utilidade em comê-lo repetidamente? Claro que não. Quantos? 3.000 de ouro. Fang Xingjian assentiu: eu aceito. Espere um minuto. Ferdinand estava prestes a falar, mas acabou apoiando a testa com a mão impotente. Ele relutantemente entregou os recibos de segurança para a velha vovó. Entrando em um lugar coberto de flores, plantas e árvores, o que fazia a passagem subterrânea parecer uma floresta, uma jovem, vestindo um lenço na cabeça e carregando um cachorrinho, olhou para Fang Xingjian em transe. Depois de ouvir sua pergunta, ela apontou para uma erva medicinal que exalava um leve brilho verde e disse: Earthcon Nectingerb. Cada fio dele pode estimular o potencial de uma pessoa. No entanto, é venenoso, e uma pessoa só pode tomar no máximo 10 fios todos os dias para aumentar seu potencial em 1.000 pontos. Fang Xingjian perguntou: o veneno pode ser anulado pelo antídoto do Vale do Submundo? A jovem de aparência atordoada que carregava o cachorrinho pensou sobre isso antes de assentir e dizer: deve ser capaz, mas mesmo assim, não haverá nenhum efeito depois de 100 fios. É porque até então, o corpo já teria se acostumado e desenvolvido anticorpos contra ele. Quanto é 100 fios? 1.000 ouro. Dê-me 100 fios. Ferdinand suspirou profundamente enquanto tirava 5 fichas de segurança com o coração dolorido. Ele sentiu que cada vez que pagava o dinheiro, seus rins estavam sendo perfurados. Fernando, vamos indo. Fang Xingjian pegou um monte de ervas de conexão do coração e começou a mastigar. Então, ele tomou um antídoto que carregava consigo. Desde que foi envenenado, ele adquiriu o hábito de levar algum antídoto com ele, bebendo como se estivesse bebendo água. Ferdinand, com o coração doendo, disse: isso é dinheiro suado feito de suor e sangue. Como você pode gastar tudo tão facilmente? Fang Xingjian respondeu: eu não gastei facilmente. Estas são todas as coisas que eu preciso. Ele disse a Ferdinand: lembre-se, o dinheiro é apenas pedaços comuns de aço se você os guardar. Seu valor só é demonstrado ao gastá-lo em itens significativos. Embora Ferdinand sentisse dor, quando ouviu as palavras de Fang Xingjian, ele sentiu que fazia algum sentido. O lugar estava cheio de gaiolas de metal contendo várias feras ferozes, incluindo coelhos emissores de luz, grandes lobos de 2 cabeças e tigres brancos com asas. Era algo como uma loja de animais. Fang Xingjian olhou para a chefe sexy que tinha tatuagens por toda parte e estava vestindo uma pele de besta, perguntando: se eu quiser subir de nível, qual besta feroz me deixaria subir de nível mais rápido? A chefe sorriu e apontou para uma gaiola cheia de ratos cobertos de pelo preto como breu que parecia aço e disse: estes são ratos de pelo de guarda. Se você quer matar para subir de nível, eles são os mais econômicos. É 1 ouro para 100 deles. A quantos você precisar? Basicamente não havia valor para esses ratos. Seu único valor era que sua capacidade de se reproduzir era muitas vezes mais forte do que os ratos comuns. Mas foi também por isso que se tornou um bem atraente, mais barato. Tornou-se uma fera feroz que um número incontável de pessoas comprou para matar a fim de ganhar experiência e subir de nível. Fang Xingjian assentiu: então eu vou pegar isso. Em um armazém geral com espadas, lâminas, armaduras, drogas, feras ferozes de pequena escala e muitos outros itens diversos. Um homem baixo sorriu e olhou para Fang Xingjian, perguntando: senhor, posso saber o que você está procurando? Fang Xingjian perguntou: você tem alguma coisa que possa encher seu estômago, reabastecer a energia vital e o sangue, e que seja fácil de carregar? Sim, claro. O chefe baixo voltou e gritou: por favor, espere aqui. Não muito tempo depois, ele tirou um pequeno saco com 3 pílulas medicinais de cor roxa e disse: fizemos grandes esforços para contrabandear isso de Unolis. É algo que os magos de lá fizeram. Fang Xingjian pegou uma das pílulas medicinais do tamanho de uma unha e perguntou: o que é isso?
As pessoas lá os chamam de feijões mágicos. Eles são feitos da condensação da essência de mais de 10 tipos de feras ferozes que também foram incorporadas à magia de um mago. Se uma pessoa comum tomasse uma dessas, ela poderia ficar sem comer por 10 dias. Mesmo que seja tomado por praticantes de artes marciais como você, será suficiente para reabastecer seu esgotamento de energia durante o dia. Naturalmente, não era suficiente para Fang Xingjian comer apenas um por dia. No entanto, ele ainda sorriu e perguntou, quanto é essa coisa? Ferdinand finalmente não aguentou mais e perguntou, Xingjian, você não está se juntando às forças armadas, por que você precisa disso? Fang Xingjian não lhe deu atenção e perguntou, como você está vendendo isso? São mercadorias contrabandeadas e não temos muito em estoque, mas como você parece tão sincero, vou vendê-lo a um preço mais barato. O Short Boss disse, 3 de ouro por um. Fang Xingjian assentiu, dê-me 300. Ferdinand olhou para Fang Xingjian com pesar, mas ainda assim acabou entregando as fichas de segurança quando este o incitou. Assim, os dois passaram 6 horas, e Ferdinand não tinha muito mais dos 10.000 ouros que trouxera consigo. Fang Xingjian também finalmente conseguiu apreciar a sensação de como os ricos cultivavam. Foi extremamente conveniente. Agora, ele tinha uma espada longa, uivo da demônio. Ele também tinha 300 feijões mágicos para rações. Quanto ao resto do dinheiro, ele gastou em vários itens e os pegou no local ou apenas matou os Guairats para ganhar experiência para subir de nível. Seu nível finalmente atingiu o nível 19, o nível mais alto na primeira transição. Além disso, com o progresso que ele alcançou em seu recente período de cultivo, incluindo o nivelamento de suas ondas alguns dias atrás, depois de cultivar 24 horas por dia, seus atributos agora se tornaram: nome Fang Xingjian 17 anos ocupação divindade da espada da sombra do vento nível 19 força 57 mais 5 agilidade 191 mais 5 reação 68 resistência 50 flexibilidade 52 os atributos acima entram em vigor assim que o sonido Suodes Epiruaves é ativado. Devido aos músculos perfeitos, mais 5 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Nurturing Sword Techniques 94 conjuntos técnicas de espada de treinamento 12 conjuntos espada suprema névoa nível 30 técnica de espada de luz radiante nível 18 Eterate divina nível 1 especializações, esgrima genial, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, visão de movimento de alta agilidade, reflexos aguçados, músculos perfeitos, furtividade elementar, intenção de espada incomparável, 95-100, potencial aumento de 11.000 pontos, de ondas nível 6 sonido espadas epirondas método de cultivo mental nível 3 espada universal dominância lunisolar com isso, Fang Xingjian se fortaleceu mais uma vez. Quando seu atributo de agilidade de 196 pontos explodiu completamente, ele já podia superar a velocidade do som em 10 vezes. Além disso, a intenção de espada incomparável também passaria por uma mudança depois que ele atingisse o nível máximo em mais 5 conjuntos de técnicas de espada. Ele também estava a 2 níveis de obter outro efeito especial da técnica da espada de luz radiante. Portanto, depois de retornar à academia, ele planejou matar seu caminho para o clã Teresia depois de aumentar sua intenção de espada incomparável e técnica de espada de luz radiante. Não importa quem tente detê-lo, ele deve cortar a cabeça de Kaunitz. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.